Nós dando uma voltinha por aqui e relembrando aqui o tempo antigo, né, o passado, e eu lembrava aqui um pouco desse rio. Na verdade não é um rio, é uma represa. E às vezes eu mais os meus primos vinha pescar aqui. É um pouco longe, dá mais ou menos uma meia hora lá da minha casa até aqui, olha. Mas a estrada, a configuração da estrada ainda continua igual. Só que agora, ó, olha só o tamanho das árvores que tá. Tem ali uma Vitória Régia. E o nome dessa represinha aqui chamava Zairi. O meu pai também às vezes vinha pescar aqui, mas não era muito bom de peixe. E aí eu tô caminhando por aqui para relembrar o passado, olha. Aqui como é uma área da empresa privada que é a Suzano, do papel e celulose, que é uma multinacional, ela, ela faz algumas estradas para passar aí os eucaliptos que são cortados. Só que aqui como era íngreme, não passou os caminhões aqui, acho eu, mas só que continuou aqui o corte da estrada, né? Aqui o caminho, mais ou menos, o original. Só que lá em cima, no topo dessa ladeira, tem outras estradas. E há muita acácia aqui agora, muita mesmo. Porque uns anos atrás, isso aqui era tudo manga de gado, era tudo pasto. Era de uma grande fazendeira e depois foi vendida. Inclusive o pedacinho de terra que tem lá do outro lado da nossa barragem também, que era nosso, foi vendido primeiro para ela e depois é que foi que ela vendeu para a empresa, para essa empresa que ela comprou todas as propriedades aqui da região. Então na época expulsou muitas pessoas para a cidade, porque as pessoas às vezes não aguentavam, né, ver o dinheiro. Pensavam que era muito dinheiro, só que depois na cidade aquele dinheiro não rendia muito. Às vezes essas empresas quando chegam em determinadas regiões, elas fazem esse tipo de coisa. E principalmente as pessoas mais humildes é que são mais prejudicadas. E depois vão para a cidade formar bairros periféricos, porque às vezes o dinheiro não dá para comprar casas ou apartamentos mais centralizados, né? E formam bairros periféricos. E o que foi o que aconteceu aqui mais ou menos na década de 90 por aí, mais ou menos, foi o que aconteceu em algumas regiões, nessa região toda por aqui do município de Caravelas e Teixeira de Freitas, muitas pessoas foram para a cidade porque venderam as suas propriedades, né? E eles até ofereciam mais do que o valor habitual na época de mercado, que era para as pessoas serem induzia, né, as pessoas. Aqui são as estradas que eles fazem, né? Para fazer aqui o escoamento da madeira. Quando tá no ponto certo. Só que antigamente aqui não havia essa planta aqui, ó, que é a acácia. Não havia. Aí depois eles fizeram uma política de reflorestamento às margens do rio e plantaram algumas árvores frutíferas e também essa aqui, essa acácia. E depois isso virou como que fosse praga. Então agora está por todos os lados mesmo. Eu lembro que na época, antes dos anos 90 por aí, eu não sou tão velho assim, né? Eu nasci em 81. Mas eu lembro quando eu tinha mais ou menos 15 anos, quando eles começaram a fazer o desmatamento, tinha uma parte daqui dessa região que era floresta e que eles desmataram toda com aqueles correntão, umas correntes enormes que pegava de um lado a outro, né, naqueles tratores grandes de esteira, e iam derrubando todas as espécies de árvores nativas. Só que na época nenhum órgão embargou. E aí uma mutuca aqui querendo me morder. Conseguiu? Com uma mutucona aqui querendo me morder. E a bicha dói, viu? Ela já tentou me morder 2 vezes. Área de mato, né? De floresta. E eu esqueci de passar o repelente. Então,
Eu saí daqui em 2005, fui morar para Portugal, mas o meu pai era vivo na época, né? E minha mãe ainda continua viva, graças a Deus. Só não trabalha mais porque tem vários problemas de saúde e tal. Então até hoje tem coisas que eles, vamos dizer assim, que prometem às pequenas propriedades, às associações e não cumprem. Porque esses órgãos muito grandes assim, às vezes as associações menores não têm um poder muito, assim, vamos dizer, um poder de conseguir resolver as coisas assim tão rápido. Eles enganam, eles tipo dizem que vão fazer reuniões e tal, mas só que lá fora eles passam uma política totalmente diferente, como que eles são amigos dos vizinhos, amigos das associações e que fazem isso, e que fazem aquilo, mas às vezes é pura mentira. Nos vídeos, nos comerciais, no estrangeiro, né, que ela é multinacional, eles mostram uma coisa, só que na realidade é outra, infelizmente. Inclusive a gente tem uma estrada que passa por dentro da comunidade, que é aqui está traçada no Google, que é a primeira estrada, que inclusive foi o meu avô que doou a estrada há anos atrás, que passa em frente da minha casa. E essa estrada, eles eram para ter arrumado ela. E a estrada tá péssima. Já mandamos vários vídeos, inclusive para os jornais e tudo. Mas até hoje ninguém foi arranjar a estrada. A estrada tem poça d'água que dá quase a metade de um carro quando você passa. Moto então é quase para engolir a roda da moto toda. E as pessoas reivindicam. Quando eles estão cortando os eucaliptos aqui próximo, inclusive agora estão, e eles não arrumam a estrada. Alegam que as carretas deles não passam naquela estrada e que eles não têm a obrigatoriedade de arrumar. Mas eles lá fora dizem que as estradas eles arranjam, que eles são amigos da população e que faz isso e aquilo outro com as associações, que ajuda e tal, mas é mentira. Não ajuda 100%. Para eles atenderem um ofício, para eles atenderem uma reivindicação, é com muita luta, muita luta. Às vezes tem que fazer protestos pacíficos, e assim com um pouco de agressividade para ver se a coisa funciona, infelizmente. Então, contando um pouco aqui dessa história, né, que era a minha realidade antigamente, mas mesmo eu e meu irmão estando fora e outras pessoas também, que eu creio que também, talvez daqui dessa região, que tem familiares que vivem por aqui, mas que vivem fora, aqui mesmo no Brasil ou fora do Brasil, a gente fica preocupado também, porque afinal nós também fazemos parte dessa história, fazemos parte daqui, né, que temos os nossos terrenos aqui. E precisamos de ter as coisas todas organizadas. Não é só passar lá para fora que está tudo ok e depois nada faz. Mas aí a gente está caminhando por aqui hoje, ó. Inclusive o cachorrinho veio com a gente também. E eu estou relembrando aqui que aqui era um dos pontos onde é que a gente passava, uma das estradas, onde é que a gente passava antigamente para pegar o ônibus. Que tem um ônibus que passava e passa ainda até hoje, há anos, que fazia a linha Teixeira Juerana, ainda faz. E teve uns anos aí que eu não lembro qual foi, ele até passava aqui também nessa estrada onde é que eles não arranjam. Inclusive lá em casa era o ponto do café. Aí nós passávamos por aqui, mas não tinha estrada, era só tipo caminhos dentro de pastos e havia muito boi por aqui, da senhora que era a dona da fazenda na época. E eles vinham todos para cima da gente. Só que às vezes eles não faziam nada. Só que quando havia aqueles muito grandes, aqueles touro grande, ou que às vezes havia vaca parida, que talvez estava junto, não tinham separado ainda, aí é que a gente ficava com medo, porque às vezes elas podiam ser mais agressivas. Mas tirando isso, elas vinham para cima da gente,
A gente às vezes abanava assim um plástico ou uma bolsa que vinha trazendo qualquer coisa assim, e elas fugiam todas, ficavam andando à volta da gente. E havia aqui vários lagos, eu acho que há ainda, só que porém eu já nem sei direito o caminho, né? Porque mudaram aqui, tem muitas estradas hoje em dia. E então havia muitas represas, tipo pequenas represas. E às vezes a gente, quando estava de férias, os meus primos vinham da cidade e a gente andava por aí pescando. Era tão bom. A gente quase não fazia nada, não trabalhava na época, né? Só ajudava assim os meus pais em algumas coisas do campo e tal. E então a gente andava por aí pescando e pegava assim alguns peixes. Era muito legal, muito divertido. E é isso aí, pessoal. Eu vou agradeço aí a vocês que me seguem nas redes sociais. Muito obrigado. Eu vou estar aqui esses tempos no Brasil. Vou estar postando aí alguns vídeos e contando um pouco da realidade do pessoal por aqui, né? E da minha história de quando eu morava aqui. E espero contar com vocês, tá certo?